Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso sistema de agenda de contatos utilizando o JavaFX. Sou o professor Crenilson e nesta aula veremos como organizar o nosso projeto de uma forma personalizada, principalmente aplicando o padrão MVC. Só recapitulando, em aulas anteriores você aprendeu a criar o projeto, verificou também a estrutura que foi gerada pelo Maven, que é o gerenciador de projetos e dependências, e também pôde observar que o Maven divide o nosso código em duas partes. Nós temos aqui em pacotes de códigos-fonte a codificação Java, fica todas as classes, e em outros códigos-fonte, na pasta Resources, o AppXML e também o Stylus, que seria o CSS, e o AppXML as nossas telas. Então essa é a estrutura que por enquanto nos interessa. Bom, como foi visto, o padrão MVC significa Model, View e Controller. Model são as classes modelo, aquelas que vão representar o mundo real, aquelas também que representarão as tabelas do banco de dados. O View seria as telas. E lembrando a você que View é um conceito, não necessariamente o pacote tem que se chamar View. Neste caso, o nosso pacote é o AppXML. Então esta é a nossa view. Todas as telas que construirmos para o nosso sistema ficarão dentro do pacote FXML. Nós temos aqui que cada view possui um controlador, possui um controller, que é a codificação Java. E neste caso, o FXML Controller, ele está ligado diretamente ao cine.fxml. Contudo, essa organização está meio complicada, porque o correto do MVC é cada coisa ficar no seu lugar. Fica mais fácil para depois nós darmos manutenção no código. Então, para isso, eu vou criar aqui alguns pacotes para organizar esse projeto. Então, no pacote principal, clicaremos com o botão direito, Novo, e Pacote Java. O nome do pacote será Controller. Um outro pacote que criaremos será o pacote Model. E, por fim, criaremos mais um pacote, que é o pacote DAO, Data Access Object. Então, aqui ficarão as conexões relativas ao banco de dados. Então, nós temos aqui o Agenda, que daqui a pouco nós vamos organizar para ficar somente o main app, que é a nossa classe principal. O controller, todos os controladores ficarão aqui dentro, e também o DAO, que armazenará tudo referente à conexão com o banco de dados. Conexão, operação, inclusão, exclusão, consulta, tudo isso vai ficar no DAO. E o model serão as nossas classes modelo. Bom, agora devemos acrescentar aqui no view, eu vou colocar alguns pacotes aqui vamos lá, pacote Java, vou chamar de ícone ou icons, para armazenar os ícones da nossa aplicação. Por exemplo, quando criarmos o menu de opções conterá vários ícones, né, para ilustrar esses menus. Então vai ficar dentro desta pasta. Vou criar também aqui um pacote chamado Image, para guardar as imagens. Imagem de fundo de tela, da tela principal, a imagem para o fundo de um formulário, por exemplo. Então é o background. Estrutura criada, né? Não necessariamente está totalmente pronta, podemos personalizar isso aqui durante o desenvolvimento do projeto, mas por enquanto é o que necessitamos. Vou pegar aqui então o FXML Controller e vou movê-lo para dentro da sua pasta, que é aqui o Controller.
e vou refatorar. Com isto, o pacote já recebeu o nosso controlador. E observem que nós temos aqui o pacote dourado e o pacote cinza. O pacote dourado é quando existe já alguma coisa dentro dele. Quando está cinza, significa que não temos nada. Observe que toda vez que eu faço alguma modificação com alguma classe controladora, algum controller, eu necessito efetuar uma modificação no XML, ou seja, na view. Clicando aqui no Cine, que é a nossa tela, e no botão Editar, observe que o NetBeans acusou um erro. Esse erro é o seguinte, ó, a classe não existe com .projetos.agenda.xml controller, porque ele ainda está procurando no pacote agenda, e agora nós colocamos esta classe dentro do pacote controller. Então temos que fazer a modificação aqui no final, ó. Então agenda.controller, e agora sim ele retirou o erro. Então guardem isso, toda vez que nós fizermos uma modificação no nosso controlador, seja de local, seja de nome, eu tenho que alterar nessa linha de código. Bom, vou alterar aqui o nome dessa cena. Então aqui renomear, vou chamar de tela principal. E vou também renomear aqui o controlador, para a gente saber, né, que esse controlador é da tela principal. Então a gente vai fazer uma convenção aqui, que é o seguinte, eu vou colocar o nome da nossa tela, vou colocar aqui a tela principal, opa, maiúsculo, é classe, né? Tela principal, controller, e refatorar. Quando eu faço isso, o NetBeans novamente acusa um erro. Ele fala que alguma coisa não está legal ali, está falando que a classe não existe. Neste caso, porque trocamos o nome dela para tela principal controller. Ok, então já corrigimos isso. Temos mais uma coisa para corrigir. Qual é? Quando eu executo o meu programa, a primeira classe carregada é aqui o main app. Quando eu entro no main app, verifiquem que ele está carregando aqui a tela, que é o XML loader, né? .load. E olha só o caminho que está sendo indicado. Pacote fxml, que é este pacote aqui, e o arquivo cine.xml, só que ele não existe mais, nós trocamos esse nome, então temos que trocar a chamada aqui no main também, tela principal. Bom, então neste caso fizemos todas as correções. Vamos executar o programa para ver o resultado. Ok, então o programa funcionou perfeitamente. Lembrando aqui que essa estrutura ela é criada pelo Maven. Então, se eu clicar aqui, vai mandar aqui um Hello World, ok? E nós vamos alterar isso, vamos limpar essa tela, vamos gerar a tela principal. Mas o objetivo desta aula não é este. O objetivo foi criar os pacotes, tá? E também ajustar os arquivos e entender que toda vez que eu fizer algumas alterações, eu tenho que entrar aqui ou na tela.xml e alterar aqui o endereço, aqui no finalzinho, ou então entrar no main e também fazer a alteração aqui da chamada do arquivo. Bom, pessoal, então essa aula fica por aqui. Valeu, até a próxima.